homem voltava para casa tarde da noite e pegou o último ônibus, quase vazio. Ele notou uma mulher sentada ao fundo, em silêncio, olhando pela janela. Quando ele desceu no ponto, olhou para trás e percebeu que a mulher tinha sumido misteriosamente. Bem-vindo a mais uma história sombria. Apague as luzes, coloque os fones e prepare-se para sentir o medo. Vamos começar. E não esqueça, deixe o like, se inscreva no canal e comenta o que achou. Marcos estava exausto. Era mais uma noite comum, encerrando mais um dia interminável de trabalho. Ele apressou o passo em direção ao ponto de ônibus, a chuva fina molhando o casaco. Aquela era sua rotina há anos. Pegar o último ônibus, sentar-se no fundo e deixar o barulho do motor e o balanço das ruas vazias acalmarem sua mente. Quando o ônibus chegou, estava quase vazio, como de costume. Apenas 2 passageiros estavam espalhados pelos assentos da frente, olhando para o nada, e o motorista, de rosto cansado, não parecia muito diferente. Marcos entrou, passou o cartão e seguiu até o fundo, onde sempre sentava. Assim que escolheu seu lugar, foi quando a notou. Sentada no canto, perto da janela, havia uma mulher. Não era algo incomum. O que o incomodava era o fato de não lembrar de tê-la visto entrar. Seu rosto era inexpressivo, como se ela estivesse perdida em pensamentos, e seus olhos estavam fixos na escuridão além do vidro, ignorando completamente tudo ao seu redor. Havia algo de estranho nela, uma presença incômoda que Marcos não conseguia definir. Ele tentou afastar o desconforto e olhou para o seu celular, na esperança de distrair sua mente. O ônibus continuou seu trajeto, passando pelas ruas molhadas e silenciosas da madrugada. Quando chegou ao seu ponto, Marcos se levantou rapidamente, aliviado por estar perto de casa. Mas, ao descer os degraus do ônibus e pisar na calçada, algo o fez olhar para trás. Seu coração quase parou. A mulher que estava ali poucos segundos atrás havia desaparecido. O banco estava vazio. Confuso e sentindo um calafrio percorrer sua espinha, Marcos seguiu para casa, mas a sensação de que algo estava errado o acompanhou o caminho todo. Na manhã seguinte, Marcos acordou com uma estranha sensação de cansaço, como se não tivesse realmente descansado. Ele mal conseguia tirar a mulher do ônibus de sua mente. Quem era ela? Por que ele a achava tão perturbadora? Não era incomum encontrar passageiros estranhos àquela hora, mas havia algo profundamente inquietante nela. Ele tentou ignorar, como fazia com a maior parte das coisas em sua vida, e seguiu sua rotina. No trabalho, porém, ele se pegava distraído, revivendo mentalmente o momento em que desceu do ônibus e percebeu o desaparecimento da mulher. Durante o almoço, tentou explicar a sensação para um colega, mas acabou desistindo. As palavras pareciam tolas em comparação com a sensação de terror que ele havia experimentado. Talvez estivesse exagerando, ou talvez fosse apenas o efeito do cansaço acumulado. Quando a noite chegou e Marcos se preparava para dormir, ele tentou esquecer o episódio, convencendo-se de que não havia nada de anormal. Mas, assim que fechou os olhos, o pesadelo começou. Ele se viu em uma cidade desconhecida, vazia e escura, como se o tempo houvesse parado. As ruas eram familiares, mas ao mesmo tempo distorcidas, com prédios em ruínas e sombras se movendo nas esquinas. Sentia o peso do ar, opressivo e sufocante. E então, ao longe, ele a viu. A mulher do ônibus. Ela estava ali, imóvel, olhando diretamente para ele com um olhar vazio. Marcos tentou gritar, mas nenhum som saía. Acordou de repente, ofegante e suando frio. O quarto estava escuro, mas ele jurava que ainda podia sentir a presença dela, observando-o. Naquele momento, ele sabia que algo estava profundamente errado. Nos dias que se seguiram, Marcos não conseguiu escapar daquela sensação incômoda. As noites foram preenchidas por pesadelos cada vez mais perturbadores. Sempre a mesma cidade escura e deserta, com a mulher à espreita, observando-o de longe. Ele acordava de madrugada, tomado por uma ansiedade inexplicável,
como se estivesse sendo vigiado. O cansaço físico e mental começou a afetá-lo durante o dia, e ele não podia ignorar mais o que estava acontecendo. Em uma tentativa desesperada de entender o que havia visto, começou a pesquisar. Em fóruns obscuros na internet, ele encontrou relatos semelhantes ao seu. Histórias de pessoas que também haviam encontrado passageiros estranhos em ônibus, trens ou metrôs, e que mencionavam uma cidade sombria, conhecida apenas como Sete Além. Cada relato era mais inquietante que o outro, falando de desaparecimentos inexplicáveis e de uma sensação de perda, como se parte das almas dessas pessoas tivesse ficado presa naquele lugar. A ideia de que aquilo pudesse ser real o aterrorizava, mas ao mesmo tempo sentia-se atraído por esse mistério. Numa noite particularmente fria, ele voltou a pegar o último ônibus. Assim que entrou, o estômago de Marcos se revirou ao ver, mais uma vez, a mulher sentada no mesmo lugar. Como antes, ela parecia não perceber ninguém ao redor, seus olhos fixos na janela, encarando a escuridão. Desta vez, algo em Marcos mudou. Ele precisava entender o que estava acontecendo, precisava de respostas. Em vez de descer no seu ponto habitual, decidiu ficar no ônibus. Ele olhava para a mulher, esperando algum movimento, mas ela permanecia imóvel. O ônibus seguia em frente, passando pelos últimos pontos da cidade, até que finalmente chegou ao fim da linha. Quando o motorista parou e desligou o motor, Marcos olhou ao redor. O terminal onde deveriam estar parecia diferente, estranhamente vazio, como se estivesse em ruínas. Marcos desceu do ônibus lentamente, sentindo um frio estranho no ar. A cidade ao seu redor não era mais a mesma. As ruas estavam desertas e havia uma neblina espessa que cobria tudo. Olhou para trás, mas o ônibus tinha desaparecido. Foi então que ele entendeu. Havia cruzado para Sete Além. Com o coração batendo acelerado, começou a caminhar, tentando encontrar algum sinal de vida, alguma explicação. As sombras ao seu redor pareciam mover-se, e ele ouvia sussurros distantes, quase imperceptíveis, chamando seu nome. Marcos sabia que estava preso em um lugar onde as regras não seguiam a lógica do mundo real. Marcos caminhava pela cidade deserta, os sussurros se intensificavam ao seu redor. Cada esquina parecia levá-lo de volta ao mesmo ponto, como se Sete Além estivesse brincando com ele. Não havia relógios, não havia trânsito, e o silêncio era opressor. Ele já não sabia dizer quanto tempo havia passado desde que descera do ônibus, mas uma coisa era certa: aquela cidade não obedecia às regras do tempo e do espaço. Após o que pareceu ser uma eternidade, Marcos viu uma figura à frente, perto de um poste enferrujado. Aproximou-se cautelosamente e percebeu que era um homem, sujo e com o olhar perdido, como se estivesse ali há muito tempo. Ao se aproximar mais, o homem murmurou: "Você também está preso aqui, não é?" O estranho explicou que Sete Além era uma dimensão de passagem, um purgatório entre a vida e a morte. Muitos entravam sem perceber, alguns, como Marcos, por quebrarem regras que nem sabiam que existiam. A maioria dos que ficavam presos ali eram esquecidos pelo tempo, condenados a vagar por ruas que mudavam constantemente, sem esperança de escapar. "O ônibus era o portal", disse o homem, sua voz trêmula. "Você não deveria ter ficado. Agora ela quer você, a mulher. Ela é a guardiã. Todos os que quebram as regras são levados por ela." Marcos sentiu um calafrio ao ouvir isso. Tudo começou a fazer sentido. Os pesadelos, a presença da mulher no ônibus, o desaparecimento dela. Ele havia sido marcado. Tentando controlar o pânico, perguntou ao homem como poderia sair. O olhar vago e sem esperança foi tudo o que o homem lhe deu como resposta. Antes que Marcos pudesse perguntar mais, ele desapareceu na neblina. Agora, sozinho novamente, Marcos sabia que sua única chance era confrontar a mulher. Ele precisava descobrir o que ela queria e como escapar de Sete Além, antes que fosse tarde demais. Marcos continuava a vagar pela cidade, sentindo-se cada vez mais perdido. As ruas o levavam sempre de volta ao mesmo lugar, como se Sete Além estivesse brincando com ele.
Foi então que ele a viu novamente, a mulher do ônibus, parada ao final de uma rua coberta pela neblina. Desta vez, ela não parecia distante, estava mais próxima, como se o estivesse esperando. Sem alternativas, Marcos se aproximou lentamente. A mulher o encarou com seus olhos vazios, e ele sentiu o peso de sua presença como uma sombra sobre ele. Quando finalmente ficou cara a cara com ela, Marcos tentou falar, mas sua voz falhou. Não havia mais como fugir. Ela não disse nada, mas Marcos entendeu. Para sair de Sete Além, ele precisava pagar um preço. Uma memória, uma parte de sua alma, algo que o conectava ao mundo real. Ele hesitou, mas o medo de ficar preso para sempre era maior. Com um suspiro pesado, ele entregou o que tinha de mais valioso, a memória de alguém que ele havia amado profundamente. Quando ele abriu os olhos novamente, estava no ponto de ônibus, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. Ele não conseguia mais lembrar o rosto daquela pessoa. O vazio que sentia dentro de si era a prova de que Sete Além ainda o possuía, de alguma forma. E então, ao entrar em casa, encontrou um bilhete na porta. Prepare-se para a última viagem.